Seguindo sobre inflação, mas trazendo isso de forma prática para a sua carteira de investimentos, para o seu patrimônio. Quando eu comecei a investir em ativos dolarizados em 2019, eu comecei a entender que algumas coisas não faziam sentido. Quando a gente olhava, por exemplo, fundos brasileiros entregando 20%, 22% ao ano, você olhava que, por exemplo, Warren Buffett, numa média de 16%, 17% ao ano, se tornou o homem mais rico do mundo. Aí eu passei a aprofundar o conhecimento sobre moeda forte. Nesse momento eu vou deixar de lado questões jurídicas e questões políticas. Vou falar apenas de poder de compra. Nesse gráfico que está aparecendo agora na tela, você está enxergando na linha de baixo IPCA, que eu acabei de citar no módulo anterior, é o índice oficial de inflação no Brasil, do qual eu não considero um índice real. Logo acima dele, você está enxergando CDI, ou você pode entender também como Selic. Existe uma diferença ali teórica e que vai te trazer em torno de 0,5, 0,3 de diferença. Mas vamos considerar para um exemplo mais prático, para a sua compreensão, que é a mesma coisa. Tá? Então, essa segunda linha que você está vendo, essa linha intermediária, é o CDI. Essa sim corresponde muito mais próximo com a inflação real brasileira, mas ela ainda não traduz de fato a nossa perda do poder de compra. E aí você enxerga acima dela a variação do dólar moeda. Não estamos falando de investimentos dolarizados, nós estamos falando simplesmente de trocar real, moeda real, pela moeda dólar. E aí você repara que o dólar supera, inclusive, nossa taxa Selic. Em alguns momentos ali, devido à volatilidade, ele pode beliscar, ele passa rapidamente para baixo disso, mas historicamente ele se mantém acima do CDI. Por que isso acontece? Nós temos que entender que existem as taxas que são medidas pelo governo, como é o IPCA, as taxas que são produzidas ou direcionadas pelo governo, pelo Banco Central, que é o caso da Selic, CDI, e nós temos o dólar como um livre mercado. É aquela famosa mão invisível do mercado. São milhares de agentes econômicos com muita informação, com muita capacidade de processamento de dados, muitas pessoas extremamente estudiosas, inteligentes, dedicadas somente a fazer esse tipo de análise, e elas passam a identificar que o poder de compra mudou. Elas possuem as suas maneiras de calcular. E o que acontece? O capital estrangeiro, seja um americano, seja um europeu, um asiático, ele não quer pagar pela perda de poder de compra do brasileiro. Ele não vai negar a transação em real, ele não vai negar a conversão, mas ele vai cobrar o preço por essa conversão. Ele não vai aceitar perder o dinheiro, perder o poder de compra que a inflação da moeda brasileira causou. E por isso que nós passamos a entender então que planejamentos patrimoniais baseados em dólar, no longo prazo, eles sempre vão corrigir a inflação e gerar ganhos reais. Primeiro porque o dólar sozinho como moeda já promove esse benefício de correção da inflação, a inflação real e não aquela inflação oficial que a gente já entendeu que não é um parâmetro que nos serve. Somado a isso, nós passamos a ter ganhos reais dentro do dólar. E aí nós passamos a ter ganhos reais acima da inflação brasileira.